Eu saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão me vendo, a todos que estão me escutando. Eu espero que o Senhor venha falar conosco nesta live. Estava lavando a minha louça e o Senhor ministrou algo ao meu coração e eu falei, Senhor, eis-me aqui. E eu vim dar uma estudadinha antes de falar com vocês. E a palavra hoje está em Romanos, no capítulo 12, no versículo 12. Você que vai chegando, sinta-se à vontade para pedir pedido de oração ou compartilhar, marcar alguém. Que o Senhor venha reinar neste vídeo e que pessoas possam ser alcançadas. Esse é o meu desejo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, Pai, eu sou o teu vaso, sou tua criação, sou pequena, mas eu entendo, Senhor, que de coisas pequenas o Senhor pode tornar coisas grandes. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que almas possam ser rendidas, que pessoas possam ser alcançadas, que espíritos malignos possam ser expulsos, que pessoas que querem se matar venham a ser repreendido este desejo e que o Senhor possa soprar vida, que pessoas que estejam doentes possam ser curadas através da tua palavra, porque o Senhor não muda e não mudará. O Senhor continua cuidando, protegendo, livrando, libertando, salvando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco, Pai. Amém. Eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje a nossa palavra está em Romanos, capítulo 12, versículo 12, que vai nos dizer assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou explicar para vocês passo a passo, que vai nos dizer assim: e não vos conformeis. O que é não se conformar? Quando a Bíblia está falando não se conformeis, ela está falando não se acomodar ou se conformar. Exemplo, é daqui para pior, ou se submeter. Ah, assim tá bom. Então o Senhor está falando, eu chamei vocês como a luz do mundo, para iluminar aonde a treva está e chega a luz, elas têm que bater de retirada. Então o Senhor está falando, não vos conformeis, não se conforma, assim tá bom, assim tá legal. Se conformar é pegar características de alguém. Se você anda com uma pessoa que bebe, que fuma ou que fala palavrão, se você ficar muito tempo com essa pessoa, você vai pegar algumas características. Então o Senhor está falando, e não vos conformeis, não ficais parecido, não pegue o jeito deles. Aí continua, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. O que é transformar? Transformar é transformação, modificação. Modificar você mesmo, é se converter dos seus maus caminhos. Aí vai continuar. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é renovação? É alterar para melhor. Eu tenho que mudar isso porque ainda tá ruim, eu tenho que mudar isso. Então, renovação é você se renovar, é você alterar, é você melhorar. Resumindo, mudança. Continuando do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é entendimento? Quando a Bíblia está falando do entendimento, é porque quando aceitamos o Senhor, sabemos poucas coisas do Senhor. Sabemos que Ele é o nosso Pai. Mas no meio da caminhada, a gente vai o quê? Tendo entendimento. E para mim ter entendimento, o que eu preciso fazer é estudar. E para mim estudar, eu preciso sentar com calma. Eu preciso ler e reler a mesma palavra um monte de vezes. Então o Senhor está falando, primeiro, não vos conformeis. Não é para você ficar igual. Eu não chamei você para ficar igual a alguém. Eu quero fazer mudança na sua vida. Então não vos conformeis com as coisas deste mundo. Ah, mas o meu amigo rouba, é normal. Ah, não, mas já é normal fazer isso. Ah, é normal fazer aquilo. Ah, é normal eu... Não é normal. O inimigo, ele tenta trabalhar com isso. É normal. Ah, não tem nada não. Daqui a pouco você está totalmente desviado. Então não vos conformeis com este mundo, é você não pegar características, né? Transformação é você se modificar, é sempre estar melhorando. Ah, mas aqui já tá melhor, mas precisa melhorar mais ainda. A gente tem que ter esse sentimento de melhorar sempre. Por mais que esteja bom, a gente está sempre precisando estar em mudanças. E aí depois vai nos falar entendimento. Para mim ter entendimento, eu preciso estudar.
A gente precisa sentar e estudar a Bíblia. Então o Senhor está falando para a gente não se conformar, que a gente precisa sempre estar em mudança. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente está casado, se a gente ficar fazendo as mesmas coisas sempre, vai cair no comodismo. E aí vai ficar chato. E aí os dois vão ficar enjoados. Então, por mais que esteja bom, a gente sempre tem que procurar melhoramento. E falando sobre essa palavra, sobre não se conformar, não tem como eu não lembrar sobre a tentação de Jesus, que está em Mateus capítulo 4, que vai nos falar assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Só que o que me chama a atenção é no versículo 4. E ele, porém, no versículo 3, chegando-se o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Perceba, o Senhor estava num momento frágil, ele estava com fome. E quando estamos com fome, queremos o quê? Comida. E ele estava em jejum, ele não podia comer. Então o inimigo, ele espera. Eu estava ali na minha pia, lavando a louça, e o Senhor, ele falou bem assim para mim: Yasmin, o inimigo, ele age na sua fragilidade. Ele vai agir na sua vida, ele vai tentar te derrubar na sua fragilidade. Não é quando você está forte e revestida. É nos dias difíceis. É no dia que você está mais fraco. E aí a palavra fala pra gente se sujeitar a Deus. A gente precisa estar perto de Deus. A gente precisa fazer a vontade de Deus. A gente precisa sempre estar atento. Até nos dias difíceis a gente precisa ouvir a voz de Deus. Aí quando a gente se sujeita a Deus, quando estamos sujeitando a Deus, aí a gente vai conseguir vencer ao diabo, né? Se sujeitar-vos a Deus e resistir ao diabo. E foi isso que o Senhor fez. Ele rejeitou ao diabo. Ele estava sujeito a Deus, ele estava jejuando, ele estava orando. Mas a palavra fala que ele sentiu fome. E quando ele sentiu fome, foi aí que o inimigo trabalhou. Então Deus está falando, é no momento da sua fragilidade, é no momento que você está triste, é no momento que você está pensando em largar tudo, é no momento que você está fraco, que o inimigo, ele vai tentar entrar, ele vai tentar jogar setas na sua vida para que você caia. Então o Senhor está falando vigiar, é para você vigiar, é para você se sujeitar a Deus. Nos dias bons, busque ao Senhor de todo o teu coração, jejue, ore, para que nos dias maus você não venha fazer a vontade do inimigo, porque o inimigo, ele semeia, ele joga setas, e aí ele vai esperar o crescimento. E ele vai esperar o quê? Ele vai esperar que você caia naquilo que ele jogou. Mas se você estiver sujeito debaixo das onipotentes mãos de Deus, se você estiver fazendo a vontade de Deus, o Senhor, ele vai te avisar as coisas antes de acontecer. Aí você vai conseguir resistir ao diabo. O que é resistir? Vamos supor, eu estou com fome. A pessoa fica, vai, come. Aí eu vou falar, não quero comer não, muito obrigada. Mas a pessoa sempre vai estar me tentando. Aí ela sabe que eu não posso comer. Aí vamos supor, aqui tem um bolo, eu não quero comer. Não, mas aqui tem um sorvete, mas eu não posso comer, eu não tô com vontade. Aqui tem lasanha, não, muito obrigada. Então resistir, quando o Senhor fala resistir ao diabo, não é que ele vai tentar só uma vez e vai embora. Ele vai tentar várias vezes. E por isso você tem que resistir. Resiliência, você suportar. E suportar é difícil. Porque nem todo mundo está sujeito a suportar, a ficar firme. E a gente tem que aprender uma coisa. A palavra fala é sim, não. Se você falou não, é não. Se você falou sim, é sim. E se passar disso, é procedência maligna. Então, na primeira, o Senhor, ele rejeitou. Ele pegou e falou, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois, no versículo 5, então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se és tu, o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Entenda, ele tentou uma vez, não conseguiu, então ele já foi para o segundo passo. Ele começou a falar para Deus: se joga daqui, porque se você jogar, assim tá escrito. Então até o inimigo, ele conhece a palavra e ele distorce. Então você, como servo de Deus, você tem que conhecer passo a passo da Bíblia, para que você não venha errar, para que nos dias maus você não, tá escrito que eu não posso fazer isso. E o Senhor disse:
Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhes: tudo isso te darei, se prostrados me adorar. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Entenda. Se vocês perceberem, se você pegar lá em cima, você vai ver que o propósito do Senhor ir ao deserto era para ele ser tentado ao diabo. O Espírito conduziu ele ao deserto e ali ele seria tentado pelo diabo. Aí no versículo 2 está: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mas a palavra fala no capítulo 4, versículo 1, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, imagina você sendo tentado 40 dias, você tá no modo frágil, eu tô com fome, você está sendo tentado. E o inimigo, ele é sujo, ele não tenta só uma vez, ele tenta 1, 2, 3, 4, 5. Então o Senhor está falando vigilância. Se coloque em posição, não se conforme com as coisas deste mundo. Não deixe que o inimigo brinque com a sua mente. Porque o inimigo, ele age nos momentos que a gente está frágil, aí ele entra, ele joga uma seta, joga outra. Se a gente não estiver vigilante, ele entra igual um rato, entra por uma brecha e ele começa a fazer ninho na nossa vida. E aí, quando a gente vai ver, quando a gente vai abrir os olhos, na verdade já aconteceu tudo. Então o Senhor está falando: seja vigilante. E em cima disso tudo, você vai ver no versículo 11. Então o diabo o deixou. Chegaram os anjos e o serviam. Eu quero te dizer, quem é fiel a Deus, Deus também é fiel com você. Se você tem sido fiel com Deus, Deus também vai ser fiel a você. E a palavra fala que o diabo, vendo que ele não conseguiu, ele foi embora. Então, isso que é você se manter firme e você rejeitar. E o diabo fugirá de vós. E para acabar, eu quero falar um pouco sobre Eva. A palavra falava que não podia, todos nós sabemos dessa palavra, que não era para ter comido, né, da árvore, de uma das árvores. O fruto que uma dessas árvores oferecia não era para comer. Só que a palavra fala que Eva, ela comeu. Mas por que ela comeu? A palavra fala que a serpente, ela teve um diálogo. Então entenda, o inimigo, ele te observa, ele é especialista em observar. O inimigo, ele só conversou com Eva por quê? Porque ele queria saber a vontade de Eva. E quando ele achou um pedacinho, porque todos nós temos um pouquinho de orgulho, sabe? Todos nós temos um pouquinho de ganância dentro da gente. E quando ele achou aquilo na Eva, o que ele fez? Ele trabalhou em cima daquilo. Se você comer, se o Senhor for para você não comerem, porque se vocês comerem, vocês vão ser igual a ele, conhecer o bem e o mal. Então Eva, ela desejou ser igual a Deus. E não somente ela, mas ela comeu e ainda deu para o esposo. Então eu quero te dizer, toma cuidado com quem você conversa, porque algumas conversas despertam alguns desejos dentro da gente, e alguns desejos nos levam à destruição. E foi isso que aconteceu com Eva. Eva conversou com quem não era para conversar, estava onde não era para estar. Tinha vários frutos que ela podia comer, mas ela preferiu comer aquele, por quê? Por causa de uma conversa. E por causa de uma conversa, a gente hoje passa tudo que a gente passou. A palavra fala que por um homem entrou o pecado e por outro homem foi tirado o pecado. Porque na cruz do Calvário que o Senhor morreu por mim, por você, ele falou que estava levando sobre ele todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Então o Senhor, ele pagou o preço. Então hoje eu quero te dizer, não vos conformeis com as coisas deste mundo. Vigia com quem você conversa, vigia com quem você anda, porque algumas conversas despertam algumas coisas ruins dentro da gente. Eu espero que o Senhor tenha falado com você. Meu nome é Yasmin e esse foi o nosso momento com Deus.